Olá a todos, espero que vocês tenham feito uma boa prova. Aqui quem fala é o professor Thiago Rosante, de História do Brasil, pronto para a gente comentar as questões de História do Brasil do vestibular da ESPM. Eram 4 questões de História do Brasil, tá? Sendo a primeira, número 53, que fazia uma exigência ao aluno que ele lesse um pequeno texto sobre a criação do Conselho Ultramarino, feito em Portugal em 1642. Por que Portugal, na verdade, fez o Conselho Ultramarino? A questão, na verdade, pedia quanto ao Conselho Ultramarino e sua relação com o Brasil. É correto afirmar que, na verdade, Portugal faz o Conselho Ultramarino em 1642, porque após o término da União Ibérica em 1640, Portugal tem que reerguer suas finanças. E para reerguer suas finanças, vai começar a fazer um arroxo na exploração das suas colônias. O Brasil, como era uma colônia portuguesa, vai ter então nesse momento o Conselho Ultramarino atuando mais fortemente aqui na exploração, no desenvolvimento da colônia brasileira. Lembrando que o Brasil, num contexto bem mercantilista, não ganhava nada com isso, simplesmente exportava riquezas para Portugal, mandava a riqueza para lá e recebia muito pouco em troca. Essa questão era de certa forma simples, a alternativa a ser marcada era a letra E. A próxima questão de História do Brasil era de número 54, que trazia 2 organogramas, uma relação legal, cobrava a habilidade do aluno de enxergar ali no organograma e fazer a relação com qual Constituição brasileira cada organograma se encaixava. O primeiro trazia lá, acho que bem simples, uma dica, o poder moderador. Se eu não lembrasse bem, o poder moderador foi aquele outorgado por Dom Pedro, junto com a Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil na época do Império. E o segundo organograma, o B, fazia já uma referência à tripartição de poderes, entre poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Essa tripartição de poderes era típica da segunda Constituição brasileira, de 1891, a primeira da República. Então a resposta ficava a Constituição outorgada do Brasil de 1824 e a Constituição de 1891, sua alternativa era a letra A. Uma questão, de certa forma, simples se o aluno tivesse a habilidade de ler o organograma. A questão 59, que foi a terceira de História do Brasil, já caindo para a República na época da ditadura militar, do regime militar, foi uma questão um pouco mais complexa. Eu acho que a questão mais difícil da prova de História como um todo. Ela exigia do aluno um conhecimento específico sobre artes cênicas e teatro, porque ela trazia um texto fazendo uma referência biográfica à vida do Augusto Boal, o grande teatrólogo, renomado no mundo, criador do Teatro dos Oprimidos, grande parceiro do Gianfrancesco Guarnieri durante a época da ditadura. O problema é que o texto não trazia nem o nome do Augusto Boal, porque era isso que era pedido, nem o teatro que ele criou, que é o Teatro dos Oprimidos, que busca, entre aspas, a democratização do acesso às artes cênicas, uma forma de combater as desigualdades sociais por meio do teatro. Essa questão valia uma atenção maior do aluno. O aluno realmente tinha que parar um pouco mais de tempo nela, ler com calma e tentar matar. Era uma questão de conhecimento específico, bem aprofundada, a mais difícil da prova de História, como eu já disse, e que tinha como alternativa a letra A, Teatro dos Oprimidos e Augusto Boal. A questão 60 era uma questão clássica, uma questão do regime militar, usando uma charge do Ziraldo, um dos cabeças, mentores do Pasquim, que exatamente é o jornal ou a publicação que a questão faz referência. Na nota de rodapé tem lá o Pasquim, Antologia, volume 1, toda uma coletânea do Pasquim. E era uma charge com uma frase famosa dos slogans ufanistas da época do governo Médici: Brasil, ame ou deixe. E aí, no primeiro momento, na charge, você tem um homem, um cidadão comum, beijando o solo e alguém gritando ame-o. Ou, num segundo momento, ele sendo chutado para fora do país, deixe-o. Bom, então, essa questão trazia como referência a propaganda ufanista que se fazia no governo Médici e os slogans Brasil, ame ou deixe, Brasil, país do futuro, que camuflavam os problemas de guerra, guerrilha, revoltas internas, Araguaia, no Acre, atentados aqui em São Paulo, e que faziam referência ao grande crescimento econômico conhecido no Brasil como milagre econômico. Então, o milagre brasileiro. Dessa forma, a única alternativa que trazia uma referência correta era a letra E, o período do governo do Garrastazu Médici e o milagre econômico. Espero que todos os alunos tenham ido bem, esperamos que todos consigam seu objetivo, que é ingressar na universidade, e que possamos vê-los só de visita. Um abraço, até mais.